Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos orar e dar início a esse momento onde nós vamos abordar aqui um tema que é bastante importante. É sobre a carreira cristã, a carreira que nos está proposta. Mas antes vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por mais um dia, Senhor, onde o Senhor nos proporciona nos reunirmos aqui neste lugar, Senhor, para buscar a Tua face, para Te louvar, para Te adorar, Senhor, para ouvir, Senhor, o Senhor falando conosco através da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem nos sustentado, Senhor, tem nos fortalecido, tem sido conosco, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco esta manhã e que o nosso coração, Senhor, seja como terra fértil para receber a Tua palavra, aquilo que vem do Senhor, para que nós possamos frutificar para a honra e glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir à igreja, aos irmãos que abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, irmãos, o autor da carta, ele fala aqui para que nós possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E essa carreira é a carreira mais longa das nossas vidas. Não é uma corrida de 100 metros, ou 200, ou 5 quilômetros, ou uma maratona de 42 quilômetros. É uma corrida que dura a vida toda. E ao aceitar Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos chamados para negar a nós mesmos, carregar as cruzes que nos são dadas e seguirmos atrás do nosso Senhor Jesus. E precisamos aprender a andar como Ele andou. E isso é dia após dia. Mas precisamos ter em mente também que não se trata de uma corrida onde nós competimos uns com os outros para ver quem chega primeiro. O sentimento de competição entre irmãos, que infelizmente às vezes acontece nas igrejas, acaba gerando ciúmes e contendas. Em Gálatas 5, Paulo cita essas coisas como obras da carne. Já em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele compara os cristãos que agiam dessa forma a crianças na fé. Na verdade, a carreira cristã é uma corrida onde nós precisamos ajudar uns aos outros, para que todos nós venhamos a completar a corrida, já que ela é cheia de percalços. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo nos orienta a levarmos as cargas uns dos outros. Ele diz assim: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Ou seja, nós precisamos nos ajudar. E essa carreira cristã exige de nós algumas coisas, como esforço. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos de 9 a 11, a palavra de Deus diz assim: Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Essa carreira exige de nós também disciplina. Nós precisamos de disciplina e é o próprio Senhor quem nos disciplina e faz isso para o nosso bem. Em Hebreus 12, versículos de 7 a 10, diz assim: É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos.
será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Nós precisamos também de foco, irmãos. Como numa corrida, nós não podemos ficar olhando para trás. Precisamos manter o foco no percurso que está diante de nós. E aí eu queria compartilhar com vocês um testemunho. Quando eu estudava, eu fazia educação física na UNIT, eu participei de o professor ele fez lá uma competição de corrida, acho que era de 100 metros, 100 metros rasos. E aí, uns colegas que eles corriam bastante, eles vieram falar comigo para a gente, como era a qualificatória ainda, não era a final, para a gente pegar leve para não se cansar para a final, né? E aí, na hora da corrida lá, eu dei uma arrancada assim no início, só para garantir assim, uma posição que me levasse para a final. E aí, da metade para o final, eu comecei a ficar olhando para trás, para ver se estava seguro mesmo, se eu precisava aumentar o ritmo. E aí, terminei primeiro. Aí, cheguei lá perto do pessoal, dos meus colegas lá, e aí eu vi o pessoal, um cara assim de... Rapaz, o que foi que você fez? E aí começaram a me balançar porque você ficou olhando para trás. Eu, sem entender. E aí o professor me chamou, ele disse, olha, você pisou na outra raia, você foi desqualificado. Aí eu saí porque fiquei olhando para trás, não me concentrei, não foquei no percurso. Então a gente precisa de foco. E o próprio Paulo ele nos ensina em Filipenses 3, de 10 a 14. Ele diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos também de paciência. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 20, vamos ler o 19 e o 20 para dar o contexto. 1 Pedro 2, 19 e 20. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e se sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Então, Pedro aqui, ele estava orientando ao cristão que nós precisamos suportar com paciência essas aflições, esses sofrimentos que nós façamos, enquanto cristãos. Precisamos também de perseverança. E perseverança aqui, irmãos, não é apenas se esforçar, mas continuar se esforçando até o fim, até completar essa carreira. Lá ainda na Carta aos Hebreus, capítulo 10, de 35 a 39, a palavra de Deus diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Aqui o autor da carta, ele lembrava aos cristãos hebreus as lutas que eles haviam passado, mas da necessidade de continuar perseverando. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo entendia de alguma forma que a sua hora havia chegado. Após dar alguns conselhos a Timóteo, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele já podia ver a linha de chegada. Todo atleta que se preze, irmãos, por mais cansado que esteja, por mais desgastado que esteja, quando ele vê a linha de chegada, ele só para depois que ultrapassa.
mas importa ultrapassar essa linha. Por mais que o Senhor ele tenha nos resgatado, e é Ele mesmo, irmãos, que opera em nós a salvação, Ele não nos chama para ficarmos aqui neste mundo parados, relaxando em uma piscina e comemorando. Embora o Senhor nos dê descanso e vários momentos agradáveis, não é isso que nos está proposto. Veja que o corredor, ele só descansa e comemora quando acaba a corrida. O jogador de futebol só descansa e comemora quando o juiz apita o fim do jogo e alcança a vitória ou o título do campeonato. E às vezes nós nos alegramos tanto, irmãos, e comemoramos com coisas que não agregam em nada, coisas que não nos edificam, coisas que não contribuem em nada para o nosso crescimento espiritual. Acabam sendo apenas distrações. E aí eu vou dar um exemplo aqui de futebol, porque eu sei que o futebol é algo com que normalmente as pessoas elas explodem de alegria, elas extravasam. E eu lembro de quando a seleção brasileira ganha a Copa do Mundo de 94, foi um momento assim muito marcante, né? E eu lembro daquele momento em que Galvão Bueno ele está lá gritando, abraçado com Pelé, né? Ali uma explosão de alegria, né? Mas eu entendo que essa alegria não se compara com a alegria que nós teremos ao completarmos a nossa carreira. Essas coisas do mundo que muitas vezes nos alegram são, na verdade, se nós não tomarmos cuidado com os excessos, elas podem tirar o nosso foco daquilo que é importante, que é fazer o que agrada ao nosso Deus e completar essa carreira que nos está proposta seguindo o nosso Senhor Jesus. E ainda que sejam coisas com as quais nós realmente devemos nos alegrar, irmãos, como alguns exemplos, uma formatura, o nascimento de um filho, uma promoção no trabalho, entre tantas outras coisas que são realmente bênçãos que o Senhor nos dá. Nós devemos nos alegrar com essas coisas. Mas eu entendo que não tem como comparar com a alegria que nós teremos quando completarmos essa carreira que nos foi proposta. Voltando à carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 3, o autor diz assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ou seja, existe o risco de nós cansarmos e desanimarmos. Como é uma carreira, uma corrida que exige de nós esforço, irmãos, e que dura a nossa vida toda, nós podemos, com as circunstâncias em que nós estamos passando, às vezes, as dificuldades, nós podemos cansar e desanimar. Na verdade, em algum momento, nós cansamos mesmo, irmãos. Nós cansamos, mas o Senhor, pela graça dEle, pela bondade e misericórdia dEle, Ele vem e nos restaura e nos ajuda a prosseguir. E aí nós andamos mais um pouco, prosseguimos, avançamos, e aí depois a gente cansa de novo, mas o Senhor, Ele vem e nos ajuda a continuar e diz para a gente: prossiga. Nós precisamos lembrar que Ele não é apenas o autor, é também o consumador da nossa fé, e é o nosso bom pastor. E redigindo esse texto aqui, eu lembrei de uma passagem que mostra o cuidado de Deus para conosco, uma passagem que eu acho muito bonita, que eu vou compartilhar com vocês aqui, está em Isaías, capítulo 40, versículos de 9 a 11. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. E muitas vezes, irmãos, é assim que o Senhor nos trata. Ele nos trata como cordeirinhos, e ele nos leva no colo. Pela misericórdia dele, né, por tudo que ele passou aqui, né, ele sabe socorrer aqueles que estão tentados, ele sabe nos socorrer. Então, se nos momentos
em que nós precisamos de correção, o Senhor Ele nos disciplina para o nosso bem. Nos momentos em que estamos fracos e abatidos, Ele nos sustenta, nos restaura e nos ajuda a prosseguir. Mas lembrem que, como cristãos, nós também devemos ajudar uns aos outros. E para não nos cansarmos e desanimarmos, precisamos nos lembrar que há um prêmio, uma recompensa. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículos 11 e 12, diz assim: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Isso aqui é perseverança, irmãos. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue, persevere em se santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. O prêmio nós vamos receber quando completarmos a corrida. E que isso nos sirva de motivação para prosseguir. O prêmio, a nossa recompensa. E aí, como o profeta Jeremias, numa passagem, ele diz que queria trazer à memória aquilo que lhe dava esperança, que nós possamos nos lembrar dessa passagem que está em Apocalipse 21, capítulo 21, de 1 a 7, para que isso nos dê esperança. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Então, isso aqui, irmãos, é algo que é a recompensa que nós teremos ao cruzarmos essa linha de chegada da corrida cristã. Amém? Vamos orar e encerrar esse momento. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é tão rica, Senhor, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos admoestar, Senhor, mas também para nos consolar, Senhor, para nos dar esperança, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado tudo que nós precisamos, Senhor. Ainda que não seja tudo que nós queremos, nós temos mais, Senhor, mais do que precisamos, porque o Senhor é bondoso para conosco, Senhor. Deus nos ajuda, Senhor, nos ajuda a, como cristãos, Senhor, fazermos a nossa parte, Senhor. Nós possamos seguir os passos do nosso Mestre, Senhor. Sabemos que pelas nossas próprias forças, Senhor, nós não somos capazes, Senhor. Nós dependemos do Senhor, dependemos do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue, Senhor, nos aperfeiçoando, nos sustentando, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia em nossas vidas. Sabemos que o Senhor é fiel, Senhor. E pela Tua palavra, que diz que aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabemos que podemos confiar no Senhor e que aquilo que cabe a nós, Senhor, até isso que cabe a nós, o Senhor mesmo nos ajuda a fazer, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Continua conosco esta manhã, falando aos nossos corações. Nos dá um domingo de paz, Senhor, na Tua presença. E que possamos, Senhor, pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém.